Quando eu fiz 15 anos de idade, eu me apaixonei por um garoto. E assim, foi incrível, foi muito lindo tudo que a gente viveu. E eu vou contar um pouco dessa história pra você. Tudo começou quando eu fui num teatro com a minha mãe. Nem tava querendo ir, sabe? Ela ficou insistindo, filha, vamos, vamos, vamos. Falei, tá, mãe, eu vou com você. Acabamos que a gente foi nesse teatro. E assim que na entrada mesmo, lá comprando os ingressos, eu vi ele. Foi aquela coisa, aquela troca de olhares, sabe? Quando você olha no fundo do olho da pessoa que você consegue enxergar a alma dela. Foi tipo isso. Naquele momento eu falei, esse é o homem da minha vida. E aí a gente entrou e durante o teatro inteiro a gente ficou trocando olhares. Foi uma peça de teatro bem interessante, mas pra vocês terem ideia, eu nem prestei muita atenção. Eu só consegui olhar pra aquele garoto. E ele era 2 anos mais velho do que eu. E aí eu nem prestei muita atenção nesse teatro, de tanto que eu olhava pra ele. Foi uma troca de olhar bem intensa, sabe? Tipo, olhava e batia. E eu, gente, esse é o homem da minha vida. E aí, gente, acabou que teve um momento que eu saí pra poder comprar um refrigerante pra minha mãe. E parece, eu não sei, gente, dizer, porque a gente nem entrou nesse assunto depois. Mas ele meio que foi atrás, sabe? E na hora que eu tava virando pra voltar com os refrigerantes, ele esbarrou assim em mim. E nisso a gente se cumprimentou e tal. Ele falou o nome dele pra mim, eu falei meu nome pra ele. E aí ele foi e me pediu meu número de telefone, né? Na época nem tinha essas coisas de WhatsApp e tal. A gente trocou só o número de telefone mesmo. E, gente, ele falou assim, assim que eu chegar em casa, eu te mando mensagem. Aí eu falei, tá bom. Gente, eu não vi a hora daquela peça de teatro acabar pra eu ir embora e receber a mensagem dele, e a gente conversar e casar e tudo, gente. Eu já tava nesse nível. E foi assim, gente, a gente ficou lá no teatro e tal, deu a hora de ir embora. Aí a gente foi embora, minha mãe foi embora, ele foi pra casa dele. Eu lembro que a minha mãe queria até comprar um lanche no caminho, assim, pra gente comer, só que aí eu, não, mãe, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí acabou que a gente nem comeu nada e fomos direto pra casa. Quando eu chego em casa, gente, tinha uma mensagem dele lá. Tava assim, oi gatinha, aqui é o Henrique. Aí eu já fiquei, meu Deus, ele me chamou de gatinha. E tipo, gente, foi muito fofo, a gente trocou mensagem a noite inteira. Eu lembro que eu tive que colocar crédito depois pra poder conseguir trocar mensagem com ele, porque não tava... Na época era essas coisas de SMS, então nem tinha WhatsApp e tal, pra gente poder trocar mensagem. Aí eu coloquei crédito pra poder trocar mensagem, a gente conversava todos os dias. Todos os dias a gente conversava. Até chegar um belo dia da gente resolver se encontrar. A gente ficou conversando mais ou menos umas 3 semanas. Aí depois dessas 3 semanas a gente marcou de se ver pessoalmente. E, gente, eu tava muito nervosa. Eu não sabia o que eu vestia, não sabia o que eu ia falar com ele lá na hora. No teatro foi fácil, porque tipo, foi só uma conversa básica e trocando o nosso contato, mas agora já era aquela coisa de interesse, sabe? Ele me tratava muito bem, conversava muito bem, ele super simpático, super educado. Então, assim, foi muito profundo. E aí, quando a gente marcou de se encontrar, eu fiquei muito nervosa, não sabia o que eu ia falar, como que eu ia reagir, sabe, vendo ele e tal. E já tinha, tipo, umas 3 semanas que a gente tava conversando, então eu não vi ele durante esse período. Até porque ele morava numa cidade próxima da minha, não era na mesma cidade que eu. E assim foi, gente, a gente marcou de ir no shopping, assistir um filme e tal. Aí eu lembro que quando eu cheguei, eu desci, assim, do táxi, né, na porta, assim, do shopping, e ele tava, tipo, do outro lado. Eu já tinha visto ele, né? Só que eu fiquei tipo, gente, que vergonha. Aí ele veio assim na minha direção, me deu um abraço e a gente entrou, né? Aí ele perguntou qual filme que a gente iria assistir e tal. Eu, qualquer um. Gente, eu tava cheia de vergonha, vocês não estão entendendo. Aí eu falei, qualquer um, tá tudo bem e tal. Aí a gente foi e comprou os ingressos e ia demorar um tempo pro filme poder começar. Então a gente foi comprar um milkshake no shopping e tal, trocamos uma ideia, conversamos bastante. Até na hora do filme não rolou nada, gente. Até esse momento não tinha rolado nem um beijo, nada. E aí, gente, eu fui, peguei, a gente subiu pra assistir o filme e tal, entramos na sessão e eu já não prestava atenção no filme. Não conseguia olhar pra tela fixamente. Sabe, batia aquela luz assim da tela no rosto dele, eu olhava, tipo, meu Deus, como que ele é lindo! Foi tipo isso, gente. Tipo, meu pai, não tô acreditando que eu encontrei um homem tão lindo assim. E eu ficava admirada com a beleza dele. Até que teve uma hora que ele virou pra mim e segurou na minha mão. E aí eu olhei pra ele também.
Nessa hora eu falei, agora que vai vir aquele beijo. Só que aí não rolou, gente. Ele fez isso assim, super... Depois a gente conversou sobre isso, ele me falou que ele fez muita graça nessa hora. Que aí ele virou pra tela de novo e continuou assistindo o filme. Eu fiquei, que raiva. Mas enfim, foi isso. A gente assistiu o filme e tal, até que acabou o filme e o shopping já tava fechando. E eu tinha que ir pra casa também, né? Porque eu nem tinha falado com a minha mãe onde eu tava. E aí ele foi, me levou assim até perto do táxi, né? E falou com o táxi assim. Depois que eu entrei, ele olhou pro táxi e falou assim: leva minha namorada em segurança, tá? Aí o táxi falou assim: pode deixar, parceira. E eu fiquei, gente, a viagem toda pensando, namorada, caraca, mano, eu não tô acreditando nisso. Eu tava muito feliz, gente, muito radiante. E assim foi durante um bom tempo, a gente ficou saindo e conversando, até que um dia ele planejou, gente, um super pedido de namoro, sabe? Ele foi na porta da escola, na época eu estudava ainda. Ele foi na porta da escola com buquê, aliança, aquela coisa toda, e eu fiquei, meu Deus, que lindo! E minhas amigas todas olhando, e eu tava me achando, eu tava assim, ó, deslumbrante. Aí ele me pediu namoro, eu aceitei. A gente namorou, gente, belos 2 anos. Foi assim, acredito que os 2 anos melhores, os melhores 2 anos da minha vida. Foi um namoro muito lindo, muito tranquilo. A gente não brigava, a gente mal discutia. E quando discutia era por coisa boba que em minutos a gente já tava de boa de novo. E foi assim, gente, o nosso namoro foi muito lindo. Até que depois de a gente namorou 2 anos, aí ele recebeu uma notícia, gente, que assim, em semanas o meu mundo tinha acabado. Ele recebeu uma notícia de que o avô dele tinha morrido. E o avô dele era morava longe, sabe? Eu não lembro o nome da cidade, mas era longe que ele morava. E que alguém teria que ir. E nisso, ele já tava quase fazendo 20 e eu já tinha quase 18. Era uma coisa tipo isso, né? Porque a gente ficou um bom tempo. Namoramos 2 anos, então era mais ou menos isso. Ele tava com 20 e eu fazendo 18. E aí, gente, não tinha ninguém pra poder ir ficar com a avó dele. Porque, assim, eles se cuidavam, sabe? O avô dele cuidava da avó e a avó cuidava do avô. Só que aí o avô morreu e não tinha ninguém pra cuidar dela. E ela tinha ficado muito mal, porque foi muitos anos juntos com a pessoa e tal. E ninguém se disponibilizou pra ir. Todo mundo tinha, assim, alguma coisa mais importante e tal. E aí ele se comoveu muito com a história, mesmo não querendo ir, ele foi. A gente conversou e tal, decidimos tentar continuar. A gente até ficou junto mais uns 2 meses, mas não tava dando a distância, tudo, sabe? Eu juntava tipo um combo de tudo, que não tava sendo legal pra mim, não tava sendo legal pra ele. A gente nem sequer tinha se visto mais nesses 2 meses, porque era tipo assim umas 8 horas de viagem, sabe? Então teria que ter aquela coisa de juntar dinheiro. Na época eu não trabalhava, eu só estudava. Ele trabalhava aqui, mas aí ele teve que ir embora, então ele acabou tendo que sair do serviço dele e tal. E lá onde ele foi é roça, então ele demorou um bom tempo para poder achar emprego. E assim, gente, chegou um momento que eu falei assim: Henrique, não vai dar, a gente vai ter que terminar. Não porque eu não gosto mais de você, mas porque não tá dando essa distância. Sem contar a desconfiança também, né, gente? Porque, assim, todo mundo fala, ai, quem ama supera tudo, mas não supera, gente. Não é bem assim que funciona, sabe? A gente tentou, a gente se gostou bastante, foi sofrido demais, tanto pra mim quanto pra ele terminar. Mas, assim, a distância tava prejudicando demais nosso relacionamento. E aí a gente resolveu, gente, se separar. Eu não sabia, não fiquei sabendo mais nada que aconteceu com ele. Porque quando eu terminei com ele, ele ficou muito mal, porque não era o que ele queria, nem o que eu queria. Só que como a gente teve que terminar, ele meio que ficou com raiva de mim, sabe? Aí ele falando que eu não tava entendendo o lado dele e tal, mas não era que eu não entendia, gente. Era porque, assim, era muito difícil de aceitar ter ele tão longe de mim e a gente continuar juntos. E aí passou, tipo, um bom tempo e eu não tive mais notícias dele, ele não quis mais saber de mim. Ele não me procurou, sabe? Tipo assim, eu acho que por eu ter terminado foi mais um motivo pra ele não querer me procurar. Ele não me procurou e assim a gente ficou. Até que passou, tipo, alguns meses, tipo, uns 8 meses. Eu conheci outro rapaz. E aí, sabe, quando você conhece outra pessoa bem legal, mas você não consegue se desprender do seu passado? Foi tipo isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito mal, mas eu conversava bastante com a minha mãe. E minha mãe sempre me dava muitos conselhos, porque ela queria me ver bem, né?
Então ela falava que eu tinha que seguir minha vida, que provavelmente o Henrique já tinha seguido a vida dele e tal. E tipo, gente, naquela época não tinha essas coisas igual tem Instagram, tem tudo hoje em dia. Era bem difícil de se comunicar com outra pessoa, era praticamente ter que mandar carta. Era aquela coisa de Orkut, SMS, então era bem difícil de se comunicar. Acabou que a gente perdeu total contato. E aí, quando eu conheci esse rapaz, eu fui assim, bem com calma, não queria apressar nada e tal. E também não contei pra ele a minha história, o que tinha acontecido comigo já. E aí, gente, eu e esse rapaz começou a namorar, eu comecei a gostar bastante dele. Ele foi, assim, muito especial pra mim, sem saber nem o que eu passava, ele, sabe, estendeu a mão pra mim e mostrou que gostava de mim de verdade. Eu namorei com esse rapaz durante 1 ano e meio. Passou 1 ano e meio, a gente resolveu casar. Sim, gente, ele tinha uma condição financeira bem boa. O pai dele era empresário, então, tipo, a condição financeira dele era bem melhor do que a minha. E ele gostava de mim da mesma forma, o dinheiro nunca impediu nada entre nós dois. A família dele me adorava. E, gente, a gente resolveu casar. Eu tava com 20 anos e, gente, resolvemos casar. A gente casou, na época eu tinha 20 anos e ele tinha 22, ele era 2 anos mais velho que eu, assim como o Henrique também era. E aí, gente, a gente casou e vivemos, gente, assim, até hoje, né, porque eu tô com ele até hoje. Vivemos muito bem, sabe, a gente vive muito bem, a gente ainda não tem filhos, mas a gente pretende ter filhos. E, assim, foi muito importante tudo que ele fez por mim. Eu sou muito, muito grata por ele, sabe? Porque ele fez minha vida ter sentido novamente. E aí, gente, com 2 anos de casamento, quando eu tava com 22, eu encontrei com o Henrique. Sim, gente, eu encontrei com o Henrique. Eu estava passeando pela minha cidade, porque eu não fui embora da cidade, eu continuei aqui. E aí, passeando pela cidade, eu avistei assim, né? E, gente, por mais que tenha passado bastante tempo, a gente reconhece. Eu olhei e falei, gente, aquele é o Henrique. E aí ele não tinha me visto. Quando ele me viu, aí ele veio na minha direção e me abraçou. Aí eu, é o Henrique. E aí, gente, ele chorou muito. Ele me pediu muito perdão por ter se afastado tanto de mim, que ele tinha que ter entendido do meu lado e que não era fácil mesmo. E, gente, nessa conversa a gente acabou indo tomar um sorvete, colocamos muito papo em dia. Eu contei pra ele que eu já tava casada, ele disse que nunca conseguiu se envolver com outra pessoa depois de mim. E, gente, detalhes. Quando eu namorei com o Henrique, eu era virgem. Eu não perdi a minha virgindade com o Henrique, eu perdi minha virgindade com o meu marido, o Marcos. E assim, gente, encontrei com o Henrique, tomamos sorvete, conversamos e tal. E aí ele me chamou pra ir na casa dele, falou, vamos lá e tal, eu tô com casa aqui agora, apesar de que eu tô morando com a minha avó ainda, mas eu tô com casa aqui e tudo mais, vamos lá pra você conhecer e tal. Fui, gente. Sabe quando você tem na sua cabeça assim, vai acontecer alguma coisa? Eu já, sabe, eu já tava esperando que fosse acontecer alguma coisa, gente. Quando a gente chegou na casa dele, ele me ofereceu um vinho, a gente conversou. Foi um longo papo, a gente falou sobre tudo. E aí, gente, acabou que rolou. Sim, gente, eu e o Henrique transou. Gente, foi uma coisa assim, eu nem diria que foi uma transa, porque foi uma coisa muito forte, sabe? Foi como se todo o sentimento que eu já tive por ele voltasse à tona. A gente fez amor intensamente, foi uma coisa muito assim. E eu não consigo explicar até hoje o que aconteceu naquela noite. Eu só sei que foi incrível, foi, tipo, perfeito. Foi, tipo, muito, muito legal. E aí, gente, a gente fez isso e foi incrível, gente. Eu, assim, não consigo me arrepender, sabe? Por mais que eu sou casada. Mas eu acho que pelo fato de eu não ter perdido minha virgindade com ele, eu meio que precisava daquilo, eu precisava sentir ele comigo. E, gente, foi perfeito, foi maravilhoso. E acabou que naquela noite eu dormi com ele, a gente ficou lá na casa dele. E sabe, nossa, gente, foi incrível, foi muito, muito, muito bom mesmo. No outro dia eu acordei bem cedo e deixei um bilhete pra ele. Tava escrito dessa forma, gente, eu lembro até hoje. Tava assim, obrigado por me proporcionar a melhor noite da minha vida. Sabe que eu jamais vou te esquecer. Gente, pra ele aceitou aquele bilhete como uma despedida. E era realmente o que eu queria deixar, um sinal de despedida mesmo.
Até porque eu era casada e ele sabia, né, gente? Nisso eu voltei pra casa, falei com meu marido que eu dormi na casa da minha mãe e tudo mais. E, gente, depois disso, o Henrique nunca mais me procurou. Nunca mais. A minha mãe disse que chegou a ver ele na cidade alguns tempos depois, mas que, assim, ele nunca me procurou, nunca mais. E, gente, vocês podem me julgar, mas eu não tive coragem de contar isso pro meu marido, não tive coragem. E eu acho que era uma coisa que tinha que ser feita, gente. Eu tinha que ter, sabe? Nossa, eu não sei explicar, mas eu tinha que estar com o Henrique uma última vez. Uma última primeira vez, né? Porque a gente nunca tinha dormido juntos. E, gente, foi isso. Foi incrível, maravilhoso. E vai ser um segredo que eu vou levar pro resto da vida, porque o meu marido nunca pode saber disso. Essa história não é a minha. É apenas a história de um dos inscritos que eu recebo pelo meu Instagram. Se não entendeu o intuito da mensagem, o médico deverá ser consultado.